A paz do Senhor, minha querida, que bom ter você aqui comigo no segundo dia do nosso devocional, desse propósito de jejum de Esther que você está fazendo comigo. Eu agradeço a Deus pela tua vida, pela tua perseverança, mesmo em meio às dificuldades, de continuar, de estar aqui em mais um dia. E eu creio que ainda que as batalhas sejam muitas, será um dia de vitórias. Eu quero convidar você para hoje ler comigo lá em Neemias, capítulo 6, nós vamos ler versículo 3 e versículo 4. Pegue um caderno, papel, algum lugar para você fazer anotações daquilo que o Senhor fala com você. É sempre importante nós ouvirmos e anotarmos para que a gente possa trazer à memória depois aquilo que nós entendemos da palavra de Deus. Neemias 6, versículo 3 e 4 está escrito assim: Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Neemias, ele era um homem que ele tinha um cargo de confiança. Ele era copeiro do rei e ele fazia coisas importantes ali. Ser copeiro era muito importante na época, porque ele era quem provava se o alimento não estava envenenado para que o rei pudesse comer. E ele tinha muitas regalias, provavelmente, na posição que ele estava. Mas quando ele sabe como Jerusalém está, ele fica comovido, ele fica entristecido por saber que ele faz parte daquele povo, né, que tinha uma promessa, e agora os muros estão todos caídos. Mas Neemias, ele não olha isso e se acomoda. Quando ele sabe disso, ele começa a se movimentar. Depois, se você tiver um tempo para estudar toda a história de Neemias, é muito boa, me ensina muita coisa pra gente. Mas Neemias, ele começa a se movimentar de maneira que ele possa reconstruir, restabelecer aquela cidade, reconstruir os muros, né? Porque os muros, eles tinham uma representatividade muito grande para a cidade. E ele começa a construir, passa toda uma trajetória e começa a reconstruir aqueles muros. E me chama a atenção que quando os inimigos, eles sabem que Neemias está começando a reconstruir os muros, eles não querem que Neemias faça a obra, eles não querem que Neemias consiga concluir aquela obra. E eles começam a procurar artimanhas para fazer Neemias desistir do que ele está fazendo. Eles começam a tentar distrair Neemias. Eles começam a tentar fazer com que ele demore mais, talvez, para fazer. E eles começam a enviar convites para Neemias. Olha, vem aqui conversar conosco, nós queremos conversar algo com você. E Neemias, ele muito posicionado, ele diz assim: olha, eu estou numa grande obra, eu não posso descer. Existem versões que também dizem: eu não posso parar. E eles continuaram insistindo. Se você ler o texto novamente, você vai ver que eles não fizeram isso apenas uma vez. Eles fizeram uma e depois Neemias relata que eles fizeram mais 4 vezes e teve mais uma vez ainda. Então eles ficaram insistindo, porque eles queriam ali talvez fazer uma armadilha para que Neemias se distraísse e descesse, saísse daquele lugar que o Senhor tinha colocado no coração dele para estar. E quando eu estudo essa passagem, quando eu olhava para esse texto, o Senhor me mostrava claramente as vezes que nós nos posicionamos, sabe? Na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, na nossa igreja. Quantas vezes, né? Você provavelmente que decidiu fazer esse propósito comigo, você tomou uma decisão de se posicionar. E toda vez que nós decidimos nos posicionar, nós decidimos começar de novo, reconstruir algo, restaurar algo, o inimigo vai mandar situações, ele vai mandar setas, ele vai usar às vezes até a nossa própria mente para nos fazer sentir vontade de descer, nos fazer parar, nos fazer desistir. Nós seremos tentadas a descer do nosso propósito, a parar. Nós seremos tentadas
a descer do lugar de oração, a parar de orar. Parece que não tem nada acontecendo. Parece que eu oro e as coisas nem sequer melhoram, pioram até. Nós vamos sentir vontade de largar tudo. Nós vamos sentir vontade de desistir. Nós vamos sentir vontade de abandonar. Não sei você, mas quantas vezes eu já me senti assim? Quantas vezes eu iniciei algo e parece que as opressões, as setas, os ataques eram tão grandes que o meu corpo físico não conseguiria continuar. Sabe, às vezes palavras de pessoas que nós amávamos, que nós esperávamos apoio, às vezes mesas onde nós nos assentávamos, às vezes nos lugares onde nós queríamos encontrar segurança, nós seremos atacados para parar, para desanimar, para desistir. Mas nós precisamos ter a mesma postura de Neemias. Nós precisamos olhar para aquilo que o Senhor nos confiou, para aquilo que o Senhor tem entregado na nossa mão, para a nossa família, para o nosso casamento, para o nosso emocional, para o ministério que o Senhor tem nos dado. E nós precisamos dizer: eu não posso descer, eu não posso parar. Ainda que algumas vezes dobrar os meus joelhos seja apenas derramar lágrimas e sussurrar, ainda assim eu não posso parar, porque os meus filhos dependem de mim, o meu casamento depende de mim, a igreja onde eu estou depende de mim. Existem pessoas que precisam da minha oração, do meu trabalho, ainda que pequeno. Mesmo quando o cansaço bate, não pare. Mesmo quando as palavras vierem para ferir o teu coração, não pare. Mesmo quando há vozes tentando te fazer desanimar, desistir, não pare. Sabe, algumas vezes eu costumo dizer que o inimigo, ele nem usa artimanhas de fora. Ele vem com uma voz que se parece com a nossa. E aí nós começamos com aqueles pensamentos assim: eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu tô remando e eu não saio do lugar, eu tô tentando sozinha. Mas hoje eu venho te dizer: cada tijolinho que você vem colocando nesse muro, cada oração que você vem fazendo, cada atitude sua de amor, cada dia que você persevera, você está chegando mais perto de ver essa situação resolvida, de ver essa história restaurada. Permanecer, continuar quando a vontade, quando os convites são: desça, pare, desista, não dá mais. Será que você não está vendo que não adianta? Que você tem tentado e parece que os céus estão fechados para você? Mas hoje eu venho te dizer: vai chegar uma hora que esses muros estarão prontos, que você vai olhar e vai ver que cada tijolo fez a diferença, que cada dia que você perseverou, que cada dia que você sentiu vontade de desistir e não desistiu, Deus estava vendo e você estava sendo fortalecida. Ó Jerusalém, você será restaurada, minha filha. Nós seremos restauradas, a nossa identidade, os nossos lares, a nossa família, aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Isso é grande, isso é importante. Nós não podemos deixar que a distração, que as vozes do inimigo venham nos fazer parar. Quando nós protegemos aquilo que o Senhor tem colocado através da oração, nós estamos adorando. Deus conta com você na sua casa, Deus conta com você no seu trabalho, Deus conta com você na sua família, Deus conta com você para a tua própria restauração. Você não pode parar, ainda que pareça difícil, ainda que pareça que algumas vezes nunca vai acabar. Eu te digo, nesse dia você vai se surpreender. Aqueles muros, talvez se outra pessoa fosse fazer, teria demorado tanto tempo, mas em 52 dias aquele muro ficou pronto. E quando os inimigos viram, eles temeram, porque eles reconheceram que só Deus estando do lado de Neemias, do lado daquele povo,
é que algo assim era possível de acontecer. Eu profetizo hoje que sobre a tua vida, sobre a tua causa, sobre o que você tem lutado e batalhado, as pessoas vão olhar e também vão entender que só Deus podia ter te dado essa vitória, que só Deus podia ter feito esse milagre. Você vai saber que Deus sempre esteve com você. A cada tijolinho Ele estava lá. Ele nunca te deixou. Hoje eu quero compartilhar com você essa palavra e finalizar dizendo: persevere. Não desça, não deixe que nada te pare, não deixe que as distrações, as prazerosas ou as de confusão do inimigo venham te fazer parar, venham te fazer desanimar. Há um propósito na sua vida, há um propósito pelo qual você se posicionou e você não pode parar. Você precisa prosseguir mesmo em meio às dificuldades, porque a vitória virá na tua vida. Amém? Feche os seus olhos. Traga na mente algo que você tem batalhado, que você tantas vezes já pensou que não daria certo. E hoje nós vamos orar exatamente por isso, porque eu creio que o Deus das causas impossíveis, o Deus que restaura, o Deus que reconstrói, é o Deus na minha e na sua vida. Tire toda a distração, coloque as mãos sobre o teu coração e ore comigo. Pai, aqui estamos, Senhor, mais um dia na tua presença. Estamos aqui, Pai, porque nós te amamos. Estamos aqui porque tu és lindo, tu és maravilhoso. Pai, nos dá a mesma sabedoria e força de Neemias para continuar. Pai, nos capacita a entender que nós estamos numa obra, que nós estamos exercendo um chamado, que nós não podemos parar, Pai. Que há vidas, Pai, que serão tocadas através do nosso testemunho. Pai, que cada filha tua, Senhor Deus, que está tão cansada, Pai, pensando em desistir, tenha hoje, Pai, a tua identidade restaurada, fortalecida, Pai. Dá a elas força para aguentar um pouco mais. Dá às suas filhas força, Pai, para trazer mais tijolinhos e colocar no lugar. Vendo, Senhor, e crendo que a sua mão está sobre a vida delas. Que a sua mão está sobre o casamento, que a sua mão está sobre a história, que a sua mão está sobre os filhos, que a sua mão está sobre o futuro, Pai. Tira toda a preocupação da mente das suas filhas. Pai, que elas possam descansar em Ti, tendo a certeza, Pai, de que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Pai, não nos deixe, Senhor Deus, ser confundidos, Pai, pelos nossos pensamentos. Pai, não nos deixe ser confundidas, Pai, pelas mentiras de Satanás, pelos ataques, Senhor, na nossa mente. Mas nos faz vitoriosas hoje, Pai. Sempre lembrando, Senhor Deus, que Tu tens, Senhor Deus, coisas grandiosas para aquelas que se posicionam e permanecem, para aquelas que obedecem e que perseveram, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo a vida de cada filha sua nesse dia, Pai, com uma dose extra de força, de fé, de ânimo, Pai, para continuar. Eu te agradeço, Pai, porque Tu és maravilhoso. Eu te agradeço porque Tu és lindo. Nós te amamos, Pai, e te louvamos, hoje e sempre, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Que o seu dia seja abençoado, que você possa encontrar consolo na palavra de Deus, em quem Ele é, na minha e na sua vida. Você não vai parar, você vai continuar, você vai prosseguir. E a vitória será sua pelo poder do nome de Jesus. Amém? Você crê nessa palavra? Deus te abençoe de todo o coração.